Ucrânia diz ter recuperado numa semana mais de 300 localidades ocupadas pelos russos. O chefe da diplomacia europeia vai propor mais ajudas para armamento. Julgamento do mais mortífero incêndio florestal em Portugal chega ao fim com a absolvição dos 11 arguidos. O corpo de Isabel II já está em Londres. Esta quarta-feira vai ser transportado para o Westminster Hall, onde fica até ao dia do funeral. Sporting vence Tottenham na abertura da segunda jornada da Liga dos Campeões e o Porto foi goleado no Dragão pelo Bruges. Nas localidades da região de Kharkiv, recuperadas numa surpreendentemente bem-sucedida contraofensiva, soldados ucranianos queimavam esta terça-feira bandeiras russas e removiam as marcas da ocupação. De acordo com Kiev, no espaço de uma semana, o exército ucraniano recuperou mais de 300 localidades que estavam sob controlo russo, num total de 3.800 km². Esta segunda-feira, o presidente Volodymyr Zelensky já tinha dito que, desde o início da contraofensiva, tinham sido recuperados mais de 6.000 km² do território ucraniano ocupado. Face ao rápido avanço das tropas ucranianas, as forças russas respondem com bombardeamentos maciços sobre todas as frentes. Em termos da diplomacia, o chanceler alemão pediu ao Kremlin a retirada completa das suas tropas, enquanto o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, anunciava a intenção de propor aos Estados-membros um novo financiamento para o fornecimento de armas à Ucrânia. Kiev irá decidir cada vez mais a localização e natureza dos grandes combates. A conclusão é do Instituto para o Estudo da Guerra, que acrescenta que Vladimir Putin garantiu a iniciativa quando saiu de Kiev e escolheu onde seria o próximo combate. Mas agora a decisão está do lado da Ucrânia. Desde que os russos começaram a retirada dos arredores de Kiev, no final de março e início de abril, a Ucrânia reconquistou mais de 60.000 km² de território. A libertação da região de Kharkiv faz parte de um cenário que tem sido consolidado e que aponta para mais ganhos ucranianos e mais perdas russas. Agora vamos olhar para o sul da Ucrânia. O Comando Ucraniano do Sul diz que o país libertou 500 km² da região de Kherson, especificamente 6 povoações. Imagens de satélite de posições russas conhecidas em Kiselivka mostram que quase todos os veículos russos se afastaram das posições de avanço anteriores. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz na sua atualização de informações sobre a situação no terreno que a Rússia poderá levar anos a reconstruir uma das suas mais prestigiadas unidades depois da retirada da região de Kharkiv. O Kremlin diz que o presidente Vladimir Putin conhece a situação na linha da frente e acredita que a Rússia vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia. O julgamento de Pedrógão Grande chegou ao fim com a absolvição dos 11 arguidos. Os juízes do Tribunal de Leiria, onde decorreu o processo do mais mortífero incêndio florestal em Portugal, concluíram que as fatalidades aconteceram e aconteceriam, independentemente das ações dos autarcas, bombeiros e empresários. Arguido no processo, o comandante dos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaud, confessou estar aliviado, mas sublinhou que era a decisão que esperava, pois foi feito tudo para tentar evitar a tragédia. Acho que não podemos esquecer das vítimas que houve. Tudo fizemos para com isso. Também arguido, o ex-presidente da Câmara, Valdemar Alves, considerou que foi feita justiça e que venceu o Estado de Direito. O tribunal frisou, no entanto, que havia meios de combate às chamas que podiam ter sido usados e não foram. Já os advogados de familiares das vítimas falam em injustiça. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu afirmando que o que a Justiça decide está decidido, a menos que haja recursos do Ministério Público e não seja uma decisão final. O incêndio que chocou o país em junho de 2017 fez 63 mortos, incluindo um bombeiro, e 44 feridos. Depois dos incêndios, os deslizamentos de terras. As chuvas torrenciais que se abateram no centro de Portugal provocaram danos importantes em áreas da Serra da Estrela, com encostas particularmente fragilizadas pelos fogos do mês passado.
Foi o caso da aldeia do Sameiro, no concelho de Manteigas, onde a chuva intensa na noite e madrugada desta segunda para terça-feira provocou deslizamentos e inundações repentinas que arrastaram árvores, carros, postos de iluminação e danificaram um grande número de infraestruturas. Se os residentes não se dizem surpreendidos, o presidente da Câmara de Manteigas afirma que a força das primeiras chuvas e a dimensão dos estragos foi uma surpresa. Se forem para cima parece o fim do mundo. O que é que vamos fazer? Já esperávamos. Só depois de muito trabalho de limpeza, de estabilização também daquilo que são as condições atmosféricas e climatológicas e climatéricas, é que vamos conseguir medir em concreto o que aconteceu aqui em Sameiro nesta madrugada. Flávio Massano diz que para já é impossível quantificar os danos, mas fala em prejuízos de larga escala e já apelou à ajuda do governo para recuperar os estragos provocados pela intempérie na freguesia de Sameiro. A urna com o corpo da Rainha Isabel II chegou a Londres na noite desta terça-feira. Milhares de pessoas esperaram nos carros ou na estrada ao longo do percurso até ao Palácio de Buckingham. É lá que o corpo da Rainha vai ficar esta noite. De manhã será levado para Westminster Hall, a área mais antiga do Palácio e sede do Governo do Reino Unido. Até segunda-feira, dia do funeral, o povo britânico vai poder despedir-se de Isabel II. Centenas de milhares de pessoas deverão passar por Westminster durante os próximos dias. De acordo com as previsões da imprensa, poderá haver filas de até 10 quilómetros e cerca de 30 horas de espera. As primeiras formaram-se esta terça-feira, 24 horas antes do início do velório. Há uma mistura de tristeza e euforia na expectativa do que os analistas chamam de funeral do século. Está marcado para dia 19, às 11 da manhã. Na abadia do Westminster vão estar reis e chefes de Estado ou de Governo de todo o mundo. Será um grande desafio de segurança para o qual o governo britânico vai destacar milhares de polícias. O Sporting recebeu e venceu o Tottenham na segunda jornada da Liga dos Campeões. 2 golos marcados já no período de descontos por Paulinho e pelo estreante Artur Gomes colocam os vice-campeões portugueses na liderança do Grupo D. No Dragão, o Porto foi surpreendido pelo Clube Rouge. Os belgas vinham de uma vitória em Leverkusen e mostraram na invicta que não foi por acaso. Abrindo o marcador com um penalti, o Bruges goleou o Porto por 4 golos, sem resposta. No Grupo A, jogou-se uma das partidas de cabeça de cartaz. O Liverpool, com Diogo Jota no 11, recebeu e venceu o Ajax por 2-1. O Rangers de Nápoles joga-se apenas esta quarta-feira. No Grupo B, além da goleada do Porto, o Atlético foi à Alemanha ser derrotado pelo Bayern. O Bruges é o líder isolado e os portugueses têm 0 pontos. No Grupo C, o Bayern ofuscou o regresso de Lewandowski a Munique e venceu o Barcelona por 2-0. O Inter conquistou o primeiro triunfo na República Checa. No Grupo D, por fim, o do Sporting, o Eintracht foi a Marselha somar os primeiros pontos. Os franceses são os últimos do grupo. A visita do Borussia de Dortmund ao Manchester City é um dos grandes destaques desta segunda noite da semana na Liga dos Campeões. A equipa de Rafael Guerreiro soma os mesmos 3 pontos dos ingleses, mas reencontra pela frente a antiga estrela da equipa. Erling Haaland é agora o goleador de serviço na equipa de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. O médio turco İlkay Gundogan está rendido a Haaland. Para um rapaz tão jovem, ele é muito maduro. Penso que vai ter um futuro brilhante e acho que ainda nos vai mostrar muito mais. E não apenas esta época, mas durante os próximos anos. Acho que o clube contratou um jogador incrível e também uma pessoa fantástica. Destaque ainda para o regresso do Benfica a Turim. A Juventus vem de uma derrota na semana passada em Paris e procura relançar-se contra os portugueses, que lideram o grupo pela diferença de golos perante a equipa de Danilo, Nuno Mendes, Vitinho e Renato Sanches. A super equipa da Cidade de Luz, por sua vez, desloca-se a Israel para tentar confirmar o favoritismo neste Grupo H frente ao Maccabi Haifa. No Grupo G, além do City de Dortmund, há ainda a visita do Sevilha aos dinamarqueses do Copenhaga, 2 equipas com 0 pontos. No Grupo E, o Milan de Rafael Leão recebe o líder do grupo, o Dinamo Zagreb, e o Chelsea, ainda sem pontuar, joga em Londres com os austríacos do Salzburgo. No Grupo F, por fim, destaque para o duelo entre Real Madrid e Leipzig. Em campo emprestado em Varsóvia, o Celtic de Jota visita o Shakhtar Donetsk, atual sensação do grupo.